Boa noite! Esse aqui, tá? Tô aproveitando, enquanto a gente ouve aqui, tô fazendo alguns convites para que pessoas fantásticas possam se juntar a nós. Boa noite! Deixa esse louvor aqui e volto já. Sejam bem-vindas ao nosso encontro de hoje. Feliz por você estar aqui. Você que está chegando agora, eu quero te dizer que eu e Meg, nesse projeto Mulher que Brilha Mais, que é você, uma mulher que brilha mais, nós estamos construindo uma jornada que vai te levar a um lugar desejado. Mas Lu, eu não sei qual é o meu lugar desejado, mas nós queremos te ajudar a encontrar esse lugar desejado. Uma das coisas que a gente percebe nos nossos atendimentos é que, como a Meg falou ontem, muito bem colocado, nós muitas vezes, oramos, pedimos a Deus uma oportunidade, uma porta aberta, algo que possa, transformar nossa vida profissional. E às vezes, na grande maioria das vezes, essa porta se abre. Mas uma coisa que eu sempre digo, a oportunidade ela é careca. Ela passa, se a gente não tá ligado, a gente não consegue puxá-la pelo cabelo, sabe? Então, o que acontece conosco? Nós deixamos de vivenciar o melhor desempenho. Nós deixamos de vivenciar os nossos resultados de uma forma, extraordinária por conta da nossa falta de inteligência emocional. E dentro do nosso projeto, que é um projeto que está direcionado para você, mulher que tem passado por dificuldades, mulher que tem passado por situações que tem impedido você de ter um resultado, de alavancar o seu resultado, de fazer com que você cresça, não somente na sua vida pessoal, mas na sua vida ministerial, na sua vida profissional. Nós estamos desenvolvendo alguns temas que podem estar te paralisando. E esses temas, são pessoais, são temas que estão relacionados com os seus sentimentos. Então, semana passada nós falamos sobre culpa. Exatamente. E os vídeos estão lá no IGTV. E também no YouTube, no canal Mulher que Brilha Mais. E essa semana nós estamos falando sobre perdão. E eu quero dizer para você que ontem nós estamos numa jornada. Na segunda-feira nós compartilhamos o que é o perdão, na verdade, Como o perdão funciona? O perdão tem que ser algo intencional, algo voluntário, algo que você decida, tem que partir de uma decisão. E explicamos que o perdão não é um sentimento. Eu não preciso sentir de Deus de perdoar essa pessoa, de deixar de lado essa situação. Não é algo intencional, mas sim algo que você... Não é algo sentimental, não é um desejo, mas sim algo intencional, algo que você escolhe fazer, algo que você voluntariamente decide fazer. Então, eu estou aqui hoje, Segunda, eu falei sobre isso. Ontem, Meg falou sobre a primeira pessoa que você precisa perdoar. Boa noite, Meg! Chegou ela aí. A primeira pessoa que você precisa perdoar dentro dessa trajetória, que na verdade, na grande maioria das vezes, é a última pessoa que você coloca na lista, e essa pessoa é você.
Então, recapitulando a nossa jornada, né? Eu tô aqui fazendo essa introdução dessa jornada de informações, dessa jornada de contribuição, porque, como eu tenho falado, o nosso maior desejo é fazer com que você, essa mulher que brilha mais, que tá aí, ó, do outro lado ouvindo a gente, saia desse casulo. Saia desse casulo, saia desse lugar que você se encontra, que provavelmente não tem permitido que você viva o propósito de Deus para a sua vida. Nós queremos que você saia desse lugar e que você saia dessa paralisia e que você se mova em crescimento, passo a passo, numa jornada de crescimento. Então, para isso, eu quero convidar você a convidar aqui, a trazer para esse lugar aqui pelo menos 3 pessoas, pelo menos 3 mulheres fortes e corajosas que vão verdadeiramente ser transformadas. Então, vamos lá liberar esse convite aí, convida essa mulherada para estar aqui com a gente, tá bom? O nosso tema de hoje, eu vou aqui começar o nosso tema com uma pergunta. Nosso tema vai começar com uma pergunta. Boa noite, Lara. Nosso tema vai começar com uma pergunta. E a pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte, porque uma boa treinadora de vidas, ela faz perguntas e perguntas que vão fazer você crescer. Então, a pergunta de hoje é a seguinte. Se Deus confiar nas suas mãos o seu ofensor, você vai ajudá-lo ou eliminá-lo? Você vai ajudá-lo ou matá-lo? O que você acha disso? Pensa bem. Pensa aqui comigo. A nossa trajetória tem falado sobre perdão. A palavra de Deus nos ensina que perdoai as nossas ofensas para que nós possamos acabar com a pessoa. Então, a resposta a essa pergunta vai traduzir, né? Se você está lidando bem com essa situação, se você já está livre dessa ofensa ou se você ainda precisa, resolver algumas questões internamente. Você ainda precisa resolver algumas questões que estão ali, né, dentro de você, fazendo com que você permaneça nesse estado, né? Que eu e Meg, nós muitas vezes comentamos que esse é o estado de sofrimento interno. Imagina uma espiral, né? A espiral, ela precisa, crescer e não afundar. Normalmente, quando nós nos encontramos, boa noite, Rose, nesse lugar de espiral decrescente, nós nos encontramos num estado de sofrimento interno. Então, eu quero falar para você nessa noite o seguinte: se Deus te entregar o seu ofensor nas suas mãos, você ajuda ou mata? Então, dependendo da resposta, eu vou saber se você já está com tudo resolvido, já está plena com essa situação, ou se você ainda precisa de ajuda. Forte essa pergunta. Ela é para verdadeiramente mexer com a gente. Então, eu quero te dizer o seguinte: se essa noite você sair daqui meio balançada, eu cumpri o meu propósito, porque essa é a intenção, colocar você para pensar, colocar você para entrar numa atmosfera nessa atmosfera de autoconhecimento, ok? Então lá, a palavra de Deus, ela nos ensina em Hebreus 12:15, se você tiver um papelzinho aí, pode anotar. Boa noite, Andréia! Boa noite! Então, eu quero te dizer o seguinte, volta lá, Hebreus 12:15 tá assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. E aí eu te falo o seguinte: se excluir da graça de Deus, olha que forte isso. Como que a gente pode entender essa excluir da graça de Deus? Essa expressão a gente pode dizer que ficar aquém da graça, deixar de tomar
posse da graça de Deus. Então, para a gente se cuidar, para que a gente não se exclua dessa graça, para que a gente não fique aquém da graça de Deus. Olha que coisa interessante, minha querida, eu quero te dizer que você está aqui nessa noite porque Deus, Ele quer derramar uma porção extra da graça, uma porção nova, uma porção, sabe, revitalizada, revigorada de graça sobre graça em sua vida. Se você chegou aqui e você, de repente, tem ainda uma raiz de amargura guardada no seu coração, nessa noite eu quero dizer que você estará livre dela. Porque olha só, o que é a raiz de amargura? A raiz de amargura é aquela ponta de orgulho, é aquela raiva, é aquela ira, é aquele rancor, é aquele ressentimento, aquela dor, aquele problema, aquela situação que você fica ali, ó, remoendo. Às vezes a situação aconteceu há 5, 10, 15, 20 anos. Já se passaram, eu me lembro uma vez que recebi uma visitante numa célula que eu liderava, faz alguns anos isso, e essa senhora, na verdade já era uma senhora, ela começou a compartilhar de uma situação do casamento dela, de como foi a separação, em vários assuntos relacionados a questões financeiras, inúmeras situações. E essa senhora, nós começamos a ouvir, nós começamos a compartilhar com ela, enfim. E aí chegou um momento, eu não lembro qual dos membros da célula perguntou, mas há quanto tempo a senhora está separada? Ela, 25 anos. A gente ficou parado, olhando, porque a dor, o sofrimento, sabe, o movimento que ela estava ali falando, da forma que ela estava falando, parecia que tinha 25 dias, vamos botar assim, não 25 anos, parecia que tinha sido no mês anterior. Porque era vivo, era real, aquela ferida, ela jorrava dor, jorrava melancolia, jorrava sofrimento. Então, o que eu quero te dizer, esse sentimento que ela estava vivendo naquele momento estava a impedindo de desfrutar da graça de Deus sobre a vida dela. Então, o que eu quero compartilhar com você nessa noite é que Deus, Ele anseia que você volte a viver a plenitude da graça, a viver a plenitude daquilo que Ele já separou. Lembra que a gente tem falado a vida abundante que Jesus nos garantiu quando Ele sofreu aquele sacrifício de cruz. Então, é por isso que nós estamos aqui. É porque nós entendemos nessa jornada de mais de décadas de atendimento, de cuidado, de aconselhamento, de movimento com várias mulheres de várias classes sociais, que as sequelas emocionais, as sequelas de dores que elas vivem, que passamos na verdade, né? Porque eu e Meg, nós não estamos excluídas dessa situação. Nós já vivenciamos, para tudo que a gente compartilha aqui, já foram situações que nós vencemos. E por isso, eu e ela entendemos que nós temos autoridade. Nós estamos aqui porque nós entendemos, nós somos autoridade e podemos falar para você, eu consegui passar, Meg conseguiu passar, então nós nos unimos porque nós podemos fazer você pular algumas etapas para vencer essas situações que vocês têm vivido, né? Então tem vivido ou podem vir a viver, ou pode conhecer alguma amiga que está vivendo por uma situação como essa e você vai ter ferramenta para ajudá-las. Amém? Então vamos seguir. Então a Bíblia, ela fala que a amargura tem assim um significado peculiar, né? Na Bíblia fala que é um gosto ruim, amargo, como fel. Nos leva a entender que a amargura é algo difícil de conviver, é algo insuportável. Uma raiz amarga só pode produzir o quê? Fruto amargo. Então eu quero te dizer, minha irmã, que quando uma pessoa tem uma amargura aqui no coração, geralmente as suas ações, as suas atitudes, as suas palavras serão o quê? Amargas.
Faz sentido para você? Então, por quê? Porque o fruto, né? A gente costuma dizer que o fruto não cai longe da árvore. Não cai longe da árvore. Então, se você tem essa raiz de amargura, fatalmente o seu comportamento vai acompanhar essa amargura. Então, eu quero compartilhar algo que eu vivenciei alguns anos, muitos anos atrás. Eu me lembro que já falei aqui em algumas outras lives, né? Semana passada, inclusive, falei sobre isso também. Não sobre esse depoimento, esse testemunho, mas é algo que eu tenho certeza que vai tocar vocês. Eu me separei muito nova, né? Na verdade, me casei muito nova, me separei nova também com uma filha pequena. E durante muito tempo, sim, eu me separei, minha filha tinha 10 meses, e durante os primeiros 5 anos eu vivi, né, sem Jesus, divorciada sem Jesus. E aí nessa jornada Jesus me encontrou. E quando Jesus me encontrou, a igreja que eu congrego congregava e congrego até hoje, ela é uma igreja que nos oferece muitos cursos, muito desenvolvimento, tanto para os adultos quanto para os kids. E na época, a minha filha, ela participou de alguns movimentos. E dentro desses movimentos que ela tinha dentro da escola, né, das crianças, dos kids, uma das pessoas da liderança, ela compartilhou algo muito específico comigo. Ela falou que a minha filha, ela estava numa fase assim, que ela se sentia rejeitada, que tinha uma raiz, iniciando aqui uma raiz. Por quê? Porque por causa da separação, por causa do afastamento. E o que acontecia comigo? Eu, Lucimar, qual é a minha parcela? Onde eu entro nessa história? Até agora eu só falei da criança, né? Então ela falou assim, como é o seu relacionamento com o pai dela? Tum! Caiu um tijolo, uma tijolada na minha cabeça, porque era horrível. Não vou dizer para você que hoje a gente é um e cutícula. Não, porque não temos afinidade para sermos amigos, né? A nossa afinidade hoje envolve a nossa filha, mas era muito pior. Era, na verdade, eu diria que quase que uma inimizade. E era muito ruim, tinha muita dor envolvida, tinha muita acusação, tinha muita gritaria, eu diria. Eu não sou uma pessoa relativamente calma, né? Na época, então, era relativamente calma no sentido de que pisava no meu calo, era tiro, porrada e bomba. E aí, naquele instante, eu recebi uma instrução dessa mulher de Deus. Faz mais de décadas isso, né? Quase 20, sei lá, mais de décadas, mais de 15 anos atrás. Ela me deu uma instrução. Ela falou assim, então, a partir de agora, você vai... Todas as vezes que eu imaginava a possibilidade de retomar esse relacionamento, o que acontecia? Eu sofria, né? Não tomar um relacionamento de marido e mulher, mas de ver, de falar, era muito ruim. E aí eu quero dizer para você aonde que entra essa questão de liberação, da gente de nos tornarmos pessoas livres e liberadas. De pedir que a raiz de amargura faça morada. Né? Quando eu alimento a amargura em meu coração, nós nos afastamos de Deus. A graça, ela só entra quando existe o amor, quando nós permitimos que o amor de Deus permaneça no nosso coração. Então, vou dar um exemplo aqui para você, um exemplo clássico. Se a gente visitar as escrituras lá em Gênesis 4:8, nós encontramos a passagem que fala que Caim matou Abel. Então, ao alimentar a amargura no seu coração, Caim mata Abel. Então, eu quero dizer para você, quando nós alimentamos a amargura, a dor e o sofrimento dentro do nosso coração, ou seja, a falta de perdão, a falta de liberação de perdão, de liberar os ofensores, acontece conosco aquilo que eu falei lá em cima. Nós não ajudamos o nosso ofensor, nós matamos o nosso ofensor. Então, a gente entra aqui nesse exemplo. O que aconteceu, né? A gente já sabe
Abel fez uma oferta que foi aceita por Deus. Caim fez uma oferta que Deus rejeitou. E aí surgiu o quê? Surgiu o ódio, a ira, a revolta contra Abel. E Caim, ele não foi capaz de perdoar. É interessante aqui que em Gênesis 4, 6, 7, Deus ele entra, né, nesse lugar de intercessor, de aconselhamento, entra nesse lugar de ajuda, e Deus fala assim: por que você está furioso? Fala com Caim. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha que instrução fantástica. Então, será que se Caim tivesse dado ouvidos à instrução de Deus e eliminasse essa raiz de amargura do coração, ele teria matado Abel? Eu te pergunto. Então, qual é a nossa instrução? A instrução hoje é arrancar do coração toda essa raiz, rejeitando e cuidando para que você não alimente, desviando-se do mal e não permitindo que essa raiz de amargura contamine todos os que estão ao seu redor, a você e os que estão ao seu redor. Então eu quero falar o seguinte: a raiz de amargura, anota se você achar interessante, nasce e cresce no coração quando se tira Deus do centro do seu coração e se valoriza mais a dor do que Deus. Olha que interessante. Pense que essas experiências que você viveu até hoje te trouxeram até aqui, formaram a mulher que você é hoje. São essas experiências que formam você, que fazem com que você seja essa pessoa que está aí hoje. Então, eu quero convidar você a ter um foco em Cristo, a ser imitador de Cristo. Você imagina, no nosso primeiro devocional da semana, eu falei das coisas que Jesus viveu. Pedro negou Jesus, Judas traiu Jesus, seus discípulos, eles os abandonaram. Quando Jesus estava sendo preso, os discípulos abandonaram ele. E dentre muitas outras coisas que aconteceram no momento da crucificação, Jesus ele ainda deu uma direção. Ele falou assim: Pai, perdoa esses homens porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, meu amor, eu quero dizer para você o seguinte: somente o amor pode fazer com que você saia desse cenário. E aí eu te digo: Lu, como que você deve se perguntar, Lu, como que eu faço para sair? Então, primeiro, encha o seu coração com o amor que vem do alto, vem de Deus, vem daquele que entregou o seu filho para que morresse por você e que você passasse por tudo isso sem perecer. A segunda coisa, ame-se incondicionalmente, ame, valorize você. Lu, não sei como fazer isso. Eu não sei como chegar a esse lugar, eu não tenho essa direção, eu não sei como viver isso. Então, eu quero te dizer, existem passos que nós podemos dar para que você possa viver, entender quem você é, saber qual é o seu lugar, saber qual é a sua história, saber de onde você vem, saber qual é o seu propósito, entender as suas dores, entender as suas crises, entender os seus valores. A palavra de Deus ela tem uma instrução muito maravilhosa, que está lá em Tiago 5,16. Confessai as suas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. Né? Então, eu quero dizer que quando nós confessamos, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós nos apresentamos, nos esvaziamos, nós conseguimos trazer um bálsamo para a nossa vida. De repente, aquilo que você está guardando aí, de repente, esse perdão, essa dor, esse sofrimento, eu quero te dizer que aquilo que fizeram com você não precisa ficar ali sendo remoído, sabe? Ruminado. Não precisa, você não precisa ruminar essa dor. Você não precisa ruminar, sabe, essas ofensas. Entendeu por quê? Lembra a história de Caim?
Enquanto Caim ficou ruminando aquele sofrimento, ruminando aquela dor que se iniciou, ele foi lá e matou Abel. E eu não quero que você faça isso. Independente, né? Eu não estou dizendo que você vai pegar alguma coisa, vai matar o seu ofensor, mas, né, intencionalmente, né, cometer um ato desse. Mas você vai acabar matando você, matando os seus sonhos, matando aquilo que você pode realizar, matando o propósito de Deus na sua vida, matando de repente a tua carreira, os seus resultados. E não é isso que Deus quer para você. Deus anseia que você tenha uma vida abundante. E é por isso que nós estamos aqui. Mais uma vez eu te digo, nós temos essa jornada, nós temos uma forma de te ajudar a passar por isso. Conta com a gente, eu e Meg, nós passamos por várias histórias. Se a gente tem uma lista, um tempo, que se você tiver um tempo para conhecer a nossa história, você vai se impressionar, que o sorriso continua no rosto, as alegrias continuam aqui, mas eu tenho certeza que essa alegria não é natural, essa alegria vem de Deus, essa alegria não é do mundo, essa alegria vem do reino de Deus, mas nós podemos compartilhar essa alegria com você e esse é o nosso maior desejo. Se você entrou aqui nessa live pela primeira vez, eu quero te convidar, né? Não tenha participado, eu quero te convidar para conhecer o nosso conteúdo, Mulher que Brilha Mais Oficial. Quero te convidar para visitar a nossa bio. Eu quero te convidar para se tornar essa mulher que brilha muito mais. E nessa noite, se você acabou de entrar, eu tenho certeza que esse conteúdo que eu compartilhei aqui foi um conteúdo relevante, foi algo que vai trazer clareza para o seu entendimento, foi algo que vai trazer para você uma revelação direta do trono de Deus que vai te ajudar a sair desse estado e te levar para um nível muito maior de comunhão, de intimidade e de amor, principalmente por Deus e por você. Né? Você é uma mulher preciosa, você é uma mulher que tem valor, você é a menina dos olhos do Senhor e é por isso que eu quero te dizer, Jesus te ama e te ama incondicionalmente. Continua com a gente aqui, amanhã nós temos um encontro marcado às 18h10 com a linda, sorridente, vitoriosa, incrível mulher chamada Meg Borges, minha amiga, minha sócia, minha companheira de jornada e eu tenho certeza que você será tremendamente edificada com ela. Até amanhã, 18h10. E não esqueça, você nasceu para vencer. Não esquece disso não, tá? Uma boa noite, fique com Jesus. Um abraço maravilhoso no coração. Deus abençoe. Tchau, tchau.